Bem-vindos a mais uma noite vintage e hoje eu vou trazer de novo o meu incrível Stephen King. E se existisse um lugar capaz de trazer os mortos de volta à vida, se a morte não fosse o fim? Exatamente isso que o Stephen King traz no livro Cemitério Maldito, e ele faz com que a gente questione se a gente tivesse a capacidade de trazer alguém que a gente tanto amou, mas que já morreu de volta à vida. Você faria essa escolha de trazer essa pessoa de volta sem pensar nas consequências? Porque eu honestamente faria. E o Stephen King considera o Cemitério Maldito o livro mais assustador que ele já escreveu, e ele pensou até em não fazer a publicação porque ele acreditava que as pessoas não entenderiam e achariam a história pesada demais, mas mesmo assim ele publicou, que foi muito bom porque a história é incrível. E ele tirou a inspiração da morte do gato de estimação que ele tinha. Então não é só uma história sobrenatural, mas tem um lado muito pessoal do Stephen King. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting them up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. E tudo começa com o Louis. Ele se muda com a sua esposa e com seus filhos para uma cidade tranquila do Maine, e eles descobrem que próximo à casa deles tem um cemitério de animais, mas o que eles não sabem é que esse cemitério traz de volta a vida. Mas um detalhe muito importante é que quem morreu não é exatamente quem retorna à vida. E quando acontece um acidente na família do Louis, ele se vê obrigado a tomar uma decisão de aceitar a dor da partida ou então desafiar a morte. E é interessante como o King ele tem essa capacidade de fazer com que a gente sinta todas as emoções que o Louis está sentindo. Então a gente sente a dor quando ele perde o filho, e a gente sente o peso de cada decisão. E quem já perdeu alguém que ama consegue se colocar no lugar dele. Quando eu li a primeira vez, eu não tinha perdido a minha irmã, então era uma história muito boa, mas pra mim não tinha tanto peso. Mas depois que eu perdi ela e revivendo a história, eu consigo me colocar no lugar do Louis, e eu acredito não, é certeza, e eu tomaria a mesma decisão que ele tomou. Eu não faria nada diferente do que ele fez. E o Louis teve duas experiências com o cemitério. Então, antes desse incidente, ele já conhecia o poder que o cemitério tinha, mas foi através da morte do Churchill. E a família do Louis viaja e a filha deixa sob os cuidados dele o gato dela de estimação, o Churchill, mas ele morre atropelado. Mas é uma forma do destino brincar com o Louis, apresentando o poder que ele tinha, que era o cemitério maldito, o cemitério de animais. E o vizinho, ele conta a história desse cemitério e o poder que ele tem. Inclusive ele fala que ele mesmo já enterrou um animal lá, o cachorro que ele tinha, mas realmente o cachorro voltou, só que completamente diferente, agressivo. Mesmo assim, o Louis achou que seria uma ideia ótima levar o gato até esse cemitério e enterrar ele lá. E dá certo, o gato volta, mas como o vizinho já havia dito, ele voltou completamente diferente.
A segunda experiência do Louis com o cemitério foi a morte do filho mais novo dele, que foi atropelado na frente deles por um caminhão. E tanto no livro quanto no filme é uma cena muito, muito pesada. Lu então enterra o seu filho, mas ele não aceita a perda e ele desenterra a criança e junto com seu vizinho ele leva até o cemitério de animais, enterra o menino de novo e volta para casa para aguardar que ele retorne. E realmente a criança volta dos mortos, mas o que retorna não é a criança que ele perdeu. Ela volta diferente, ela volta agressiva, quase que demoníaca. E é aí que o Louis consegue entender de fato aquele peso daquela decisão, que era: você vai enterrar a sua criança, o seu filho, mas pode ter certeza que o que retornar não vai ser o seu menino. E é nesse momento que ele consegue de fato entender o que isso significava. O livro recebeu duas adaptações, uma de 1989, que é muito fiel à obra, e a de 2019, que é uma versão mais moderna. E se você me perguntar qual é a melhor, é sem dúvida a de 1989. O Cemitério Maldito traz perdão, culpa, dor, morte, decisões difíceis que a gente precisa tomar. E realmente é um livro que você se emociona muito, você tem vários sentimentos em um livro só. E eu te pergunto, se você tivesse esse poder de trazer alguém que você ama de volta à vida, você traria, mesmo precisando aceitar as consequências dessa decisão, mesmo sendo muito incerto o que viria, né? O peso que teria essa decisão. É como eu falei, eu traria sim, sem dúvidas e sem pensar no que poderia acontecer. E a gente é muito egoísta, né? A gente não consegue aceitar a perda. Então a gente quer essa pessoa de volta pra gente, independente de qualquer coisa. E eu me coloco nessa posição de egoísta, porque eu não pensaria no futuro, mas sim no prazer de rever a pessoa que eu muito amei e continuo amando. E é difícil gravar esse vídeo, é como eu falei pra vocês, eu li quando não significava tanto quanto significa agora, que a gente tem esse sentimento, né? Então é isso, essa foi a minha indicação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.